Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. O título que eu trouxe para essa mensagem é a segunda casa. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu gostaria que a igreja repetisse a parte A do versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Vamos falar novamente? A glória da última casa será maior do que a primeira. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu quero apresentar a Ti a minha vida. Eu quero colocar diante do Senhor também cada filho, cada filha que entrou por essas portas nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha mesmo falar em nossos corações através dessa palavra, que nós possamos sentir a glória do Senhor neste lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que entrou aqui com o coração aflito, se tem alguém que entrou aqui em busca de uma resposta para a sua vitória, se tem alguém aqui nessa noite que entrou aqui ansioso, talvez entrou aqui nessa noite com o coração temendo pelo que possa acontecer na sua vida. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de milagre. Acalma esse coração, meu Deus, dá vitória, meu Deus querido, em todas as áreas que nós necessitamos, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Esse livro de Ageu, ele foi escrito pelo próprio profeta Ageu. Ageu era um dos 3 profetas do pós-exílio, juntamente com Zacarias e Malaquias. E é um livro que foi escrito 520 a 518 a.C. Ageu, ele volta com a primeira expedição dirigida por Zorobabel, juntamente com Esdras, que era o escriba. Esdras, a gente vai ver mais à frente, foi aquele que organizou os cultos. Foi aquele que levantou o altar para que aquela igreja continuasse sendo a casa de Deus. E qual que era o objetivo principal desse livro de Ageu? Qual que era o objetivo principal do Ageu? Restauração do templo. Mas logo os trabalhadores, eles encontraram oposição, mesmo daquelas pessoas que moravam naquela terra. E ele encontrou oposições não só daquelas pessoas, mas também porque aquelas pessoas tinham abandonado aquele primeiro templo construído por Deus e estavam preparando coisas para si próprio. Ou seja, eles estavam olhando para as coisas terrenas, eles estavam construindo casas bonitas, eles estavam cuidando do seu gado, eles estavam cuidando de bens materiais, mas estavam esquecendo da casa de Deus. E aí o profeta Ageu foi recomendado por Deus que com urgência ele prosseguisse a reconstrução daquele templo.
E então é interessante, se a gente pegar desde o princípio, nós podemos ver que esse templo foi construído para o Senhor, e aquele povo aproveitava muito ali, mas chegou uma época que eles abandonaram aquele templo, e aquele templo estava em ruínas. E o povo preocupava com ocupações mais rendosas, e zombavam de Ageu, falando para ele que ainda não era tempo de reconstruir aquele templo. Vamos ver aqui em Ageu 1, versículo 2, diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí a gente trazendo para a gente, quantas vezes nós ouvimos uma profecia, quantas vezes nós ouvimos alguém falando que nós temos que reconstruir o nosso templo, que nós temos que reconstruir a nossa casa, e às vezes a gente fala assim, não é o tempo. Quando eu ficar mais velho, eu vou fazer isso. Quando eu aposentar, eu vou servir a Deus. Quando eu tiver mais oportunidade, eu faço isso, mas o tempo é agora. O próprio Deus que diz para Ageu, Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, o tempo da reconstrução é agora. Quem sabe você até aqui tem andado assim, cabisbaixo, até aqui você não tem recebido as promessas que o Senhor tem para você. É tempo de você pensar, é tempo de você tirar mais tempo para a obra de Deus, é tempo de você tirar mais tempo para ler a palavra, é tempo de você orar mais, é tempo de você buscar mais. E Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, e eu creio que Ele está falando com a igreja também. Irmãos, são muitas coisas que estão impedindo a igreja de caminhar. São coisas terríveis, são maus testemunhos, são pessoas que não estão levando a sério a palavra de Deus, são pessoas que não estão levando a sério o evangelho de Deus nessa terra. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que você foi escolhido, você foi chamado, e Deus está te sustentando até aqui, e Ele quer que você prossiga na reconstrução desse templo, que é o templo do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente olha para esse texto, a gente pensa só na casa material, mas Deus está falando comigo, Deus está falando com você também, que nós temos que reconstruir a nossa casa espiritual, porque ali Deus quer fazer morada. Como foi falado nesse texto, é um texto que fala que aquele primeiro templo, ele era cheio de ouro e de prata, era um templo maravilhoso, mas o povo esqueceu daquele templo e começou a preocupar com coisas que não tem nada a ver. E quantas vezes nós recebemos algo do Senhor, nós recebemos uma vitória de Deus para nossas vidas, nossos filhos estão sendo abençoados e a gente começa a esquecer Deus, começa a esquecer a obra de Deus em nossas vidas. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus está querendo completar a obra na sua vida. Deus está interessado em completar a obra na minha vida. Então nós temos que aproveitar esses últimos tempos, nós temos que buscar a cada dia a presença do Senhor. E além do profeta Ageu ter visto pessoalmente a glória do templo de Salomão, lá no versículo 3 fala muito bem sobre isso, ele diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? Depois ele fala: e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Essa pergunta encaixa bem para nossos dias. Olha para trás, o nosso tema que a gente está trabalhando esse ano, voltando ao primeiro amor. Olha aquele dia que você confessou Jesus. Olha quantas vezes você orava, quantas vezes você lia a palavra, quantas vezes você visitava. E talvez hoje você está parado. Então aqui ele fala que além dele ter visto pessoalmente a glória do primeiro templo, ele proferiu 4 mensagens em 4 meses. Olha que coisa tremenda, porque ele estava cheio de Deus. Ele era um homem que tinha a garantia de Deus com ele. E quais são essas 4 mensagens? A primeira delas foi a de Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E aqui ele estava dizendo para aquele povo, que eles tinham que buscar a presença do Senhor, e não ficar buscando coisas materiais. Isso acontece muito conosco. Estava conversando agora há pouco com o irmão,
E as pessoas às vezes ficam querendo uma cura, as pessoas ficam querendo uma solução para a sua vida financeira, mas eles não querem buscar a Deus, eles não querem ter esse compromisso com Deus. Às vezes a gente está fazendo uma troca, a gente está buscando primeiro os bens materiais, para depois buscar o reino de Deus. Mas aqui ele está alertando aquele povo, e está nos alertando hoje com a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Não está falando que é na área material, na área física, relacionamento, está falando que todas as áreas serão acrescentadas em nossas vidas. A segunda mensagem que ele fala, ele enfatizou a glória do novo templo, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, porque Deus tinha falado para ele, e Deus está falando para mim e para você nessa manhã também, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitas das vezes eu já ouvi lá no passado, quando eles estavam inaugurando uma igreja, eles usaram esse texto. Eu achei tremendo, porque às vezes tinha pessoas ali que estavam buscando um Deus de aparência, buscando um Deus para querer satisfazer o seu ego. Mas quando eles entenderam que eles tinham que buscar um Deus que tinha toda a glória, um Deus que era todo poderoso para nos abençoar, aí nós entendemos que esse Deus vai estar presente nessa segunda casa. E aqui Ageu enfatizou isso muito bem, que a glória do novo templo seria maior do que a do primeiro templo. A terceira mensagem que ele traz é quando ele diz que certas pragas lhes haviam sobrevindo em virtude da sua negligência quanto à importante tarefa. E ali se você ler o capítulo 1 de Ageu, fala muito bem sobre isso. Quando Deus chama a atenção daquele povo, falando que a sua casa estava em ruínas, o povo não estava preocupado com isso, o povo estava preocupado com os outros afazeres. E o próprio Ageu, ele falou que pragas viriam para atingir aquelas vidas por causa da negligência, da importante tarefa de reconstruir aquele templo. E a quarta e última mensagem que ele fala, além de ter visto a glória do templo de Salomão, ela foi dirigida especialmente a Zorobabel, prometendo a ele que Deus destruiria o inimigo e que o seu povo permaneceria e prosperaria. Isso é para nós nos dias de hoje também. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, que Ele vai derrotar os nossos inimigos. Quem sabe você tem deparado com muitas situações, quem sabe você tem deparado com situações que você está querendo até desanimar da obra de Deus. Quem sabe você não está vendo assim a sua permanência na presença do Senhor, mas Deus está garantindo aqui que destruiria o inimigo e que o povo permaneceria naquele lugar e seria próspero. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas. Deus tem isso para mim e para você, mas Ele está requerendo algo mais, que a gente entregue mais, que a gente ore mais, que a gente busque mais. E para chegar até esse texto de Ageu, capítulo 2, onde ele reconstrói esse templo, eu quero falar assim, alguns reis, alguns patriarcas que passaram até a chegada desse novo templo. Começando por Abrão, que ainda era Abrão, 75 anos, ele foi chamado pelo próprio Deus, juntamente com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, falando para ele largar sua parentela, que ele ia levar ele para uma terra, que ele ia ser pai de uma grande nação. E nós podemos observar que esse período foi um período de escravidão, aproximadamente 455 anos a 430 anos de escravidão. Esse período foi chamado período dos patriarcas. Você pode observar isso do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 12 de Êxodo. Você vai ver o período dos patriarcas. E Abrão foi esse primeiro a ser chamado. E depois você olhando a história, Deus cumpriu aquilo que prometeu na vida dele, trazendo para ele um filho aos 99 anos de idade, e ele é pai de uma grande nação. Nós fazemos parte dessa nação de Abrão, que foi chamado Abraão logo em seguida. E depois Deus chama Moisés, quando Deus diz: eu sou Deus de Israel, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, vai
tu e livra Israel da escravidão. Israel é tirado do Egito com mãos fortes, através do Moisés. E Moisés permaneceu ali por 40 anos. Eu estou falando isso para a gente chegar em Ageu. Logo após Moisés, vem Josué, que era o seu sucessor. Uma história linda, a história de Josué. É uma história que traz para mim e para você fortaleza. É uma história que fala para a gente não temer a nada, para a gente ser forte e corajoso, porque Deus está conosco. Eu falei sobre isso outro dia. Josué tinha pelo menos 2 motivos para não enfrentar aquilo ali. Primeiro, ele perdeu o seu tutor, o seu discipulador, que era Moisés. E em segundo lugar, ele tinha que levar aquele povo, aquele exército, a conquistar aquela terra prometida, a terra de Canaã. E Josué governou por 25 anos. Depois da morte de Josué, Israel é governada cerca de 450 anos por juízes diversos. E se você observar essa história, o último juiz foi Samuel, onde Israel chama por um rei. E o primeiro rei foi Saul. Saul governou por 40 anos, encerrando o seu reinado mal sucedido, onde ele suicidou. Mas esse período dos juízes, se você observar também, foi um período de muita decadência, foi um período de muita tribulação, de muita derrota. Juízes que estavam fazendo coisas deles mesmos e não estavam obedecendo a Deus. Mas quando entra esse primeiro rei Saul, que mesmo encerrando ali um reinado não muito bem sucedido, quando ele suicida, aí Deus levanta Davi, e Davi assume esse trono. Mais à frente, ele é reconhecido como o verdadeiro rei, e ele toma posse e ele reina sobre a nação de Israel. Respeitado por ter um exército ao longo de 40 anos, Davi elimina os inimigos de Israel, porque ele tinha um exército poderoso, um exército sanguinário, um exército que entrava na batalha e vencia. E Davi, uma coisa interessante, Deus estava com Davi, fazendo dele um rei bem sucedido. E eu quero dizer que Deus está com você também. Não importa a batalha que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando essa manhã, eu quero te dizer que Deus está contigo. Não tema nada, creia que a sua vitória vai chegar no tempo certo, na hora certa você vai receber a sua vitória. E Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu gosto muito de dizer que eu e você, nós somos meninos dos olhos de Deus. E Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Assim como Ele tem cuidado da minha família nesses dias, Ele está cuidando de você também. Quem sabe você está aqui nessa manhã, preocupado aí com um ente querido que não converte, preocupado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Eu tenho que te dizer o seguinte, Deus está cuidando. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Deus está com você. Deus é o maior interessado em nos abençoar, mas muitas das vezes a gente murmura, muitas das vezes a gente quer chutar o pau da barraca, como diz alguns irmãos, mas nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Depois de Davi, assume Salomão por 40 anos, e Salomão foi pacífico, porque Davi era sanguinário, e ele já tinha derrotado aquele exército que estava perseguindo Israel. E qual que era a função de Salomão? Apesar de ele ser calmo, a função dele era construir templo. E ele construiu vários templos, vários palácios. E no hebraico a palavra templo significa palácio. Foi onde Salomão demorou cerca de 21 anos para construir aquele primeiro templo. Imagina se fosse nos dias de hoje. Quantos bilhões de dólares eles iriam gastar para construir aquele templo? Mas foi construído em 21 anos. Essa foi a missão de Salomão. E ele ficou por 40 anos. E interessante também que no dia da inauguração, houve uma glória de Deus naquele lugar. Uma glória tão grande que não houve pregação. Olha o que a Bíblia diz. Abre aí sua Bíblia. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Vamos ler. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Diz assim: e aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor,
e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem de glória, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem de glória, por causa da glória do Senhor que encheu a casa de Deus. Então no dia da inauguração daquele templo, não teve como haver pregação, tamanha era a glória de Deus. E aí, irmãos, eu fico observando nos dias de hoje, quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente participa de um culto maravilhoso, aquilo fica ardendo no nosso coração. Meu Deus, como foi maravilhoso aquele culto dessa noite, como foi maravilhoso aquele culto do Geração Viva. Mas todos os cultos que a gente estiver participando tem que ser maravilhoso, porque a glória de Deus está neste lugar. E às vezes a gente não percebe isso, mas não é porque a glória de Deus deixou de existir, não, é porque a nossa desconfiança, a nossa incredulidade, muitas vezes a nossa insatisfação com alguma coisa, o nosso desejo carnal, o nosso pecado, impede que essa glória de Deus entre nesse templo. Porque a glória de Deus, ela permanece no templo dele. A glória de Deus, ela não vai deixar de existir. Mas muitas das vezes nós não vamos receber por nossa pequenez, por nossa falta de fé talvez. Então nós temos que buscar essa glória de Deus todos os dias. E depois de 40 anos, assume o filho de Salomão, o Roboão, reinou por 17 anos. E é interessante que o Senhor quis preservar Judá. Naquela época era dividido em dois reinos, Judá e Benjamim. E viveu ciclos de decadência também. Houve ali prostituição no templo. Se a gente lê lá no capítulo 12 de 2ª Crônica, fala que Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Curtos tempos de reinados, muitos problemas. Aqueles reis não tinham temor a Deus. Quantas pessoas hoje, quantos líderes de igrejas hoje não estão tendo temor a Deus? Não estão observando aquilo que Deus está requerendo. Nós temos que a cada dia nos santificar mais. E às vezes a gente ouve as pessoas falar assim: ah, mas o homem é pecador, ah, mas o homem é falho. Mas nós temos que buscar a santificação a cada dia. Não estou dizendo aqui que você não venha pecar. Nós somos sujeitos a pecar, mas cada dia que a gente lê a palavra, cada dia que a gente vive essa palavra, nós não podemos aceitar o pecado sobre nossas vidas. Então nessa manhã também é uma manhã de arrependimento. É uma manhã que a gente aprenda com essa palavra, que nós temos que purificar a nossa vida a cada dia, porque o Senhor está voltando. Quando Ele chegar, como estará nossas vidas? Não vai ter tempo de você acertar a sua situação. Eu não sei quem viu essa semana ali, o Bebeto de Freitas, né? Um atleta, um homem que foi técnico muitos anos, participando ali de uma festa ali, num clube famoso aqui de Minas Gerais, e ali 17 minutos após, ele vai lá participar do jantar, morre de uma vez. A volta de Jesus vai ser assim, vai ser como ladrão. Não vai ter tempo da gente pedir perdão para o vizinho, não vai ter tempo de você acertar com o seu filho, não vai ter tempo de você acertar com sua esposa, ou a esposa com o marido. Então acerte agora. É tempo de nós começar mesmo a olhar para dentro de nós, arrepender de tudo aquilo que a gente tem feito que não agrada o Senhor. E nessa época aqui desses reinados, desses reis que passaram, eles não eram tementes a Deus. Eles começaram a trazer para eles algo assim que não existia na palavra de Deus. Eles estavam começando a fazer coisas deles mesmos. Então nós temos que observar a palavra e caminhar de acordo com a palavra de Deus. E mais à frente aparece Nabucodonosor, que ele reina ali por 43 anos. Esse aí foi terrível. Ele entra atropelando tudo, né? Quando chega nas muralhas de Jerusalém, ele tampa ali os poços, e houve muita sede, muita fome naquela época, e o povo passou muita necessidade. Em Jeremias, a Bíblia diz que Nabucodonosor saqueou Jerusalém, e fala nesses 70 anos de cativeiro de Israel, esse período do Medo-Persa. Depois você lê, você vai observar lá em Jeremias, fala muito sobre isso. Esse rei, ele foi terrível. Onde é levantado o rei Ciro,
Mais à frente levanta o rei Ciro. E qual que era o objetivo do rei Ciro? Reorganização de Jerusalém. Quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele muda governante, Ele muda a lei. Olha o que a gente está passando nesse país hoje. Mas nós, como povo de Deus nessa terra, nós como servos de Deus nessa terra, nós temos que clamar por esses governantes. Nós temos que clamar a Deus para mudar essa situação. Não tem como, não tem saída. Você olha, é corrupção atrás de corrupção. Mas quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele muda governador, Ele muda até lei. Então nós temos que continuar acreditando que assim como Deus fez na época desse rei, que foi terrível para Jerusalém, Deus está fazendo por nós também. Então nós como remanescentes nessa terra, nós como esse povo de Deus nessa terra, nós temos que clamar por esse país, nós temos que clamar por essa nação, porque a solução é Jesus, não tem outra saída, amém? E só para a gente entender, mais à frente é nomeado Neemias, né? Neemias ele reinou durante 21 anos, ele foi copeiro de Artaxerxes, quando recebe Anani, o seu irmão, e mais 2 amigos, dizendo que as muralhas foram derribadas e os túmulos de seus pais foram danificados, tinham sido destruídos, ele ora e chora por Jerusalém. E eu te faço uma pergunta nessa manhã: você tem chorado por essa nação que está sendo perseguida? Você tem chorado por Jerusalém? Você tem chorado por aqueles filhos que estão sendo perseguidos? Aqui está um rei que chorou, ele orou e chorou durante 4 meses. Interessante que o rei Assuero deu autorização a Neemias que fosse até Jerusalém para reconstruir aqueles muros. E quando ele chegou lá, ele enfrentou vários desafios. Ali apareceu Sambalate, Tobias e Gesem, foram pessoas que se levantaram em sua oposição à obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias foi um homem de Deus, Deus estava com ele. Interessante que um pouco antes, quando ele estava a caminho, ele esqueceu de pedir ao rei uma escolta, né, para guardar eles, porque eles tinham que subir ali, tirar madeiras, coisas para reconstruir aquele muro, e ele ficou preocupado com a esposa, com os filhos, mas naquele momento Deus honrou, naquele momento Deus foi com eles, e em apenas 52 dias aquele muro foi reconstruído. Quanto tempo você tem clamado por uma situação na sua vida? Não importa o tempo, somente creia. Se tem algum inimigo tentando impedir a sua bênção, esse inimigo vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Creia na sua vitória, creia que Deus está chegando para te entregar a chave da vitória. Mas muitas das vezes a gente está olhando para o tamanho do gigante e esquecendo do grande Deus que está do nosso lado. Então que a gente não venha olhar para o gigante, que a gente venha olhar para Deus que é todo poderoso. E aí logo em seguida aparece Esdras, né, que é o restaurador dos cultos, um homem de Deus. Se você ler o livro de Esdras, é algo sobrenatural, onde as pessoas passavam de 6 a 8 horas de pé, ouvindo a palavra de Deus. Isso traz para mim, traz para você hoje algo para a gente refletir. Talvez a gente tenha aqui algum evento na igreja, o culto passa um pouquinho de 2 horas, é aquela murmuração, o povo reclamando, demorou demais, pastor, a palavra foi muito demorada e não sei mais o que. Nessa época o povo ficava de pé, de 6 a 8 horas, restauração de cultos. Então é momento da gente restaurar o nosso culto a Deus também. Qual tem sido o seu culto a Deus? Qual tem sido a sua adoração a Deus? Talvez no momento aqui do louvor, esses louvores abençoados que foram entoados aqui nessa manhã, a gente fica olhando para o lado, a gente fica pescando borboletas e não observa nada, mas Deus está falando através dos louvores. Qual tem sido a sua adoração a Deus? Qual tem sido o seu tempo que você tem tirado para Deus, tempo de qualidade? Aqui Esdras, ele apresentou um culto a Deus, ele mostrou para aquele povo como deveria adorar a Deus. Porque, irmãos, quando a gente for para a glória, nós vamos adorar o tempo todo. Não vai ter tempo para a gente pagar as contas, não vai precisar de preocupar com o horário de chegada no trabalho. Eu creio que não vai ter nada disso, é somente adoração. E aí a gente tem que parar de murmurar, a gente tem que entender se Deus está movendo no nosso meio,
nós temos que aceitar essa glória de Deus para nós. Mas muitas das vezes nós queremos limitar a glória de Deus em nossas vidas, com o nosso conhecimento humano, com a nossa filosofia, né? Muitas vezes a gente quer tirar algo, quer tirar aquele sobrenatural do Evangelho de Jesus. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho de Jesus é Evangelho de amor. Mas às vezes a gente quer enfeitar demais, a gente quer falar palavras difíceis. Um dia desse eu conversando com o pastor Jander, ele contando uma experiência. Uma vez ele foi no jubileu de ouro de uma igreja. E ali naquele jubileu de ouro eles convidaram um pregador muito famoso. E esse pregador chegou lá, eles ficaram mais ou menos uns 5 minutos só falando da ficha dele. Formado na universidade não sei de quê, teólogo não sei das quantas, capacitado não sei de que mais, foi falando sobre o homem. E aquele homem subiu para pregar o Evangelho, ele falou palavras difíceis, ele falou coisas que ninguém entendeu nada. E aí a igreja ficou em silêncio, a igreja ficou inquieta com aquela situação. E quando o pastor presidente daquela época chamou lá o seu José, velhinho que estava ali desde a inauguração daquela igreja, 50 anos de crente dentro daquela igreja, que o seu José subiu no altar, ele pega aquele microfone e começa a falar: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, glória a Deus por estar aqui até hoje, Jesus tem firmado os meus passos. A igreja começou a glorificar. Aquele homem não falou nada, ele simplesmente glorificou a Deus, não precisou dele usar palavra nenhuma, somente glorificou a Deus. Olha a diferença de um homem de Deus. E Deus quer fazer essa diferença em mim e em você. E eu te pergunto, eu gosto muito de fazer essa pergunta para mim também: qual tem sido o meu testemunho lá fora? Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Nós temos que ser crente lá fora. Nós temos que ser crente no trânsito. Nós temos que ser crente quando a gente está tentando tirar uma carteira de habilitação, você faz tudo certinho, aí os dois caras que estão do seu lado ali falam assim: eu ia te dar a carteira, mas você não desenvolveu o carro. Aí você xinga o cara, você atropela tudo. Que servo de Deus é esse? É quando o professor, você está convicto que você fez a prova tudo certinha, o professor falou assim: faltou 1 milésimo para você tirar a nota que precisava, mas você errou aqui. Aí você murmura, você esperneia. Então nós temos que observar que tipo de crente nós estamos sendo. Qual tem sido a nossa adoração? E aí, irmãos, a gente chega em Ageu. Ageu, no momento em que a obra parou, durante 10 anos, aquela construção estava parada. Ali havia espinheiros, ali havia muito mato, muita coisa horrível. E aí Deus toma aquela construção onde levanta Ageu para reconstruir o templo. Eu queria ler aqui no capítulo 1, que diz assim, capítulo 1 de Ageu: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas paineladas, enquanto essa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei-vos, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho,
e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre os vinhos, sobre todo o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todos os trabalhos de sua mão. Aqui Deus estava falando que tudo que aquele povo fazia não estava sendo abençoado. Quando o povo de Deus abandona, a crise toma conta. Quando nós abandonamos a obra de Deus, quando nós abandonamos a casa de Deus, a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer tudo no contrário nas nossas vidas. Então nós temos que permanecer na presença de Deus. E Ageu, ele foi ao monte, trouxe as madeiras para restaurar o templo. E a casa de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. Eu falei pouco tempo agora, eu dei uma palavra sobre isso. E às vezes a gente tem que ficar lembrando. Quantas vezes a gente chega aqui na segunda-feira, quando a Fernanda levanta essas cadeiras, a quantidade de copo que está no chão. E aí é uma desordem total, as pessoas não cuidam da casa de Deus. E aqui ele estava falando com aquele povo daquela época também, nós temos que cuidar da casa de Deus. Isso aqui, irmãos, isso aqui vai ficar tudo por aqui. Mas enquanto a gente permanecer neste local, nós temos que ter zelo. Zelo por essa obra, não esse prédio aqui, mas a obra de Deus. Tudo que a gente fizer, que a gente faça com zelo. Eu tenho visto, né, às vezes a gente faz uma célula de qualquer maneira, a gente faz um discipulado de qualquer maneira, passa um mês sem encontrar com o nosso discípulo. Isso não é fazer a obra de Deus com zelo. Então nós temos que entender, quando o povo de Deus abandona, a crise toma conta. Então não abandone a palavra de Deus, não abandone a obra de Deus na sua vida. Olha o propósito que Deus tem para você. Interessante que esse templo que Ageu reconstruiu, não era um templo rico, não era um templo cheio de coisas que tinha, porque eu creio que naquela época ali já tinham saqueado aquilo tudo também, mas ele construiu um templo simples. A construção do segundo templo não se preocupa com a estrutura física dessa casa, pois Deus é dono do ouro e da prata. Nós não precisamos encher isso aqui de ouro, Deus é dono do ouro e da prata. Tudo que a gente precisa, Ele nos oferece. O que a gente tem que fazer é estar glorificando Ele aqui com qualidade, com o coração aberto, com o coração puro. E aí Ageu fala, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Então nós podemos aprender muitas coisas. Nós podemos entender que essa segunda casa, ela trouxe várias promessas para nós. E eu quero estar falando de algumas promessas dessa segunda casa. Algumas promessas que nós podemos receber hoje ainda. Nós podemos receber isso para nossas vidas. A primeira promessa, eu sou convosco. Olha o que fala no versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus é com você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Deus é o maior interessado em nos abençoar. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente. Então quando você vai fazer uma visita, quando você vai fazer algo, Deus é contigo. Por isso que Ele fala aqui, ser forte, ser corajoso. Muitas vezes, irmãos, nós somos perseguidos, até mesmo dentro da casa de Deus, dentro da nossa família. Mas aqui Deus está dizendo para mim e para você, eu sou convosco. Então toma posse dessa promessa. Quantas vezes nós somos perseguidos dentro do nosso trabalho? Quantas vezes nós somos perseguidos dentro da universidade? Mas ouça essa promessa que foi feita para aquela segunda casa, está sendo feita para mim e para você nessa manhã. Eu sou convosco, não temas, ser forte, ser corajoso. Eu gosto muito de dizer que o que já ficou para trás é muito maior do que o que tem pela frente. A sua vitória está muito próxima, seja fiel, aguente mais um pouquinho, fica firme, porque essa primeira promessa ela tem que estar no nosso coração, quando Deus está dizendo para essa segunda casa, eu sou convosco. Então toma posse dessa primeira promessa. A segunda promessa,
Ele fala: o meu espírito permanece no meio de vós. Versículo 5, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temas. Então, o Espírito de Deus, Ele está no nosso meio. O Espírito de Deus, Ele permanece dentro de mim, dentro de você. Esse Espírito de Deus, Ele nos consola nos momentos difíceis. Quantas vezes a gente passa por tanta dificuldade, até mesmo perdendo um ente querido, mas Ele nos consola. Como eu falei bem no início, no meu testemunho, essa semana eu fui consolado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não tivesse isso na minha vida, talvez eu estaria desesperado. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele permanece no meio de vós. Então creia nessa manhã que o Espírito de Deus está dentro de você. Outra coisa, o Espírito Santo, Ele é amigo do noivo. O Espírito Santo é aquele que capacita os dons. O Espírito Santo é aquele que nos direciona no caminho certo. É aquele que, quando a gente vai fazer algo, como diz o pastor Reinaldo, essa direção aqui é errada, né, pastor? Para lá que acerta. Quando você começa a caminhar por aqui, o Espírito Santo está no seu coração. Mas quando você vai para esse lado, o Espírito Santo toca em você e fala assim: aí não, meu filho. Aí não. Ele cuida de nós. O Espírito Santo, Ele nos conduz a um caminho reto. O Espírito Santo, Ele não deixa a gente pecar. O Espírito Santo também, Ele nos levará ao encontro de Jesus. Então, irmãos, nós temos que aproveitar esse momento. Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo lá no Espírito Santo, quando eles tiraram a polícia da rua, foi aquele desespero, aquela roubalheira, aquela confusão. Aí alguém postou uma frase lá: olha, eles estão preocupados porque tirou a polícia da rua. Imagina quando tirar o Espírito Santo. Vai ser terrível. Então nós temos que aproveitar isso em nossas vidas, irmãos. Nós temos que aproveitar que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, o nosso animador, o nosso protetor, é aquele que nos leva a caminhos corretos. Então essa é a segunda promessa. Primeiro, eu sou convosco. Segundo, o meu Espírito permanece no meio de vós. Toma posse também dessa promessa. A terceira promessa: eu vou fazer coisas grandiosas no meio do povo. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Olha que coisa tremenda. Então Deus está falando para mim e para você nessa manhã, que Ele vai fazer coisas grandiosas. A glória de Deus virá sobre nós. A glória de Deus virá sobre este lugar. E nós temos que entender que tem coisa grande vindo por aí. Toma posse disso, irmão. Aproveita essa oportunidade. Não perca a esperança. A esperança, ela tem que estar dentro de nós. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 5, que fala que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz esperança. Esperança essa que nós temos que ter, que grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Salmo 126, a Bíblia diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então a nossa alegria, ela vem do Senhor. Nós temos que tomar posse também que coisas grandiosas estão acontecendo no meio do povo. Outra coisa, tem promessas para mim e para você. Deus tem promessa na sua vida. Não desanime. Eu tenho visto às vezes as pessoas falando assim: pastor, mas eu não tenho condições de pregar. Pastor, eu não tenho condições de levar uma palavra na célula. Pastor, eu não sei fazer uma visita. Será que você não sabe chegar para uma pessoa e falar assim: Jesus tem um plano na sua vida, Jesus quer te salvar, Jesus olha para você, você é importante para Deus, Jesus te ama. Então às vezes, irmãos, a gente quer fazer coisas mirabolosas, mas Deus está querendo te usar na simplicidade. Deus está querendo fazer algo grande na simplicidade. Por isso que eu falei lá atrás: não invente moda, não fique querendo enfeitar pavão. Fala o evangelho simples, o evangelho da salvação, o evangelho que salva, que liberta, o evangelho que cura. Então toma posse também dessa promessa: eu vou fazer coisas grandiosas no meio deste povo. Você mesmo, você que está aqui nessa manhã,
Deus tem promessa na sua vida. Deus te chamou, Deus está te capacitando. Não olhe para a esquerda e para a direita, não olhe para trás, olhe para frente e creia nas promessas de Deus na sua vida. Então, primeiro, eu sou convosco. Segundo, o meu espírito permanece no meio de vós. E em terceiro, eu vou fazer coisas grandiosas no meio do meu povo. A quarta promessa dessa segunda casa: o mundo vai ouvir através de você. Versículo 7, diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Então, muitos virão para ser abençoados neste lugar. Muitos foram abençoados naquela segunda casa. Quantos estão vindo aqui pela primeira vez para receber uma bênção? Quantas pessoas têm entrado por essas portas, têm falado, têm testemunhado? É bom que as pessoas testemunhem, irmão, porque quando a gente fala, a gente está falando de nós mesmos. Mas quando a pessoa fala: olha, eu cheguei naquela igreja e ali tinha um irmão que estava sentado lá atrás, ele arrumou um lugar para me sentar, eu fui abraçado, eu fui observado dentro daquela igreja. Então nós temos que entender, irmãos, que nós vamos fazer muitas coisas, muitas pessoas serão abençoadas neste lugar, mas para isso nós temos que tomar posse dessa promessa. Haverá milagres. Houve milagres naquela segunda casa, haverá milagres nessa casa também. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas são libertas? Quantas pessoas que estão buscando um emprego, recebem um emprego? Pela misericórdia de Deus. Então haverá milagres nessa segunda casa. O mundo vai ouvir através de você. Deus vai levantar mantenedores para essa casa. Naquela época Ele levantou pessoas para estar abençoando. Talvez quando a gente fala em mantenedores, a gente pensa só em dinheiro. Não, irmãos. Eu glorifico a Deus por essa igreja, que é uma igreja que caminha junto, é uma igreja que está sempre junto. Todo desafio que a gente coloca, a igreja pula junto. E em breve nós estaremos alargando essas tendas, porque nós entendemos que nós temos que manter a casa de Deus, mas não só na área financeira. É orar pela igreja, orar pelos líderes, orar pelos irmãos, orar pelos necessitados. Quantas pessoas estão enfermas aí? Essa semana, o grupo aí, Movimento Amor, eu sempre troco, às vezes movimento é amor, amor e movimento, ou seja, tudo é amor. Eles foram ali fazer uma visita no Lar dos Velhinhos, e duas irmãs testificando para mim essa semana: pastor, que maravilha, pastor. Eu só não chorei ali naquele momento, porque eu fiquei com medo do velhinho chorar também, até passar mal. Mas assim que eu saí daquele local, me deu uma crise de choro, mas um choro de alegria. Eu não fiz nada, pastor. Eu só dei um abraço naquele velhinho e falei para ele: se recebe um abraço do Senhor nessa noite. E aquele velhinho começou a chorar e falou assim: meu filho me abandonou há 21 anos neste lugar e não vem me visitar. Mas Deus tem enviado pessoas como filhos para me dar esse abraço. Eu recebo esse abraço como um abraço do Senhor na minha vida. Muito obrigado, minha filha. Que Deus continue te usando. Olha que coisa maravilhosa. Um abraço. Precisou de falar alguma coisa? Não. Precisou de pregar libertação? Essa semana eu falando com a irmã, que ela vai para o encontro, eu falei para ela assim: irmã, está preparada para dar a palavra? Ela: o que é isso, pastor? Me põe na faxina, me põe assim. Não, mas nós temos que entender, irmãos, que é algo simples. Um abraço. Olha que coisa interessante. Então creia que o mundo vai ouvir através de você. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não estão olhando você com a Bíblia debaixo do braço. Muitas vezes as pessoas não estão olhando quando você sai para a igreja, mas as pessoas estão olhando qual que é a sua vivência dentro de casa com o seu marido, qual que é a vivência dentro de casa com a sua esposa, como você trata os seus filhos. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos rodeados de testemunhas, e isso aí nós temos que vigiar. Então Deus vai levantar pessoas para abençoar outros aí fora. Então seja também essa pessoa, porque o mundo vai ouvir falar de Jesus através de vocês. Essa semana eu brinquei com o Igor, né? Ele estava com a camiseta que ele comprou do Leandro Damião, 20 falar de Jesus, tem o número 20. Ele falou: estou esperando, irmão. Eu falei: esperando o quê, pastor? Você falar de Jesus para mim? Está escrito aí na camisa. Então outro dia também eu saí com a camiseta que eu comprei, né? Distribuindo o amor. Aí uma senhora passou
perto de mim perguntou para mim, qual que é a senha? Tem um símbolozinho lá, né? Rede social, eu falei para ela, Jesus. Digita lá Jesus que você vai distribuir esse amor também. Então, irmãos, seja audacioso, seja cheio do Espírito Santo, aproveite as oportunidades. Eu sempre desafio os irmãos, meus discípulos, pede a Deus oportunidade. Quando você sentar num ponto de ônibus, vai aparecer alguém do seu lado e vai começar a reclamar da vida, vai começar a falar que nada está dando certo, é uma oportunidade para você falar de Jesus. Aí você entra no ônibus, vai embora e fala assim, meu Deus, a oportunidade veio, eu não falei nada. Então, irmãos, o mundo vai ouvir falar de Jesus através de você, através da sua atitude, através do seu testemunho. Dê testemunho de verdade aí fora, para quando as pessoas olhar para você, olhar para qualquer irmão e falar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É isso que nós temos que ter em nossas vidas. E em quinto lugar, neste lugar eu darei paz. Versículo 9, diz assim, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Só de entrar na minha casa vão receber um renovo. Só de entrar na casa de Deus vão receber as bênçãos do Senhor, porque Ele está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, irmãos, vamos guardar essas promessas. Eu sou convosco, Deus está falando com você nessa manhã. Não temas, esforça-te, eu sou contigo por onde quer que você andares. Segundo, o meu Espírito permanece no meio de vocês. Creia que o Espírito Santo está dentro de você nessa manhã. E outra coisa, eu vou fazer coisas grandiosas no meio do meu povo. A quarta, o mundo vai ouvir falar de Jesus através de você. E a quinta, neste lugar eu darei paz. Então tome posse dessas promessas dessa manhã. E eu quero terminar dizendo que Deus não será frustrado, nem mudará os seus propósitos. Ele usa homens, Ele usa mulheres para cumprir os seus planos nessa terra. Então, seja esse homem, seja essa mulher de Deus nessa terra e toma posse das promessas de Deus em sua vida. Interessante que ele fala também que a maior promessa, que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, foi finalmente cumprida em Cristo. A maior manifestação da glória e da presença de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nos ensina que a glória de Cristo é vista em sua igreja, o templo de Deus. Anote aí Efésios 2:21, que diz assim, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Efésios 3:20 e 21, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, que a gente entenda também que a maior promessa foi cumprida quando Cristo morreu naquela cruz. Ele manifestou a glória de Deus, Ele manifestou a presença de Deus para mim e para a sua vida. Então, que nessa manhã nós venhamos tomar posse dessa palavra, que nessa manhã nós venhamos tomar posse das promessas de Deus para nossas vidas. Eu creio, irmãos, que Deus está com pressa de levantar uma geração que não vacile, de levantar uma geração que caminhe, que marche por esse país, uma geração que pronuncie o nome do Senhor por onde quer que passe. Nós não podemos nos calar, porque o mundo ele está nos oprimindo, mas Deus é maior nas nossas vidas. Então toma posse dessa palavra nessa manhã, seja um vencedor, creia na glória de Deus na sua vida, creia nas promessas de Deus na sua vida pela fé, porque às vezes, irmãos, tem situações que a gente não pode ver aos nossos olhos, nem colocando um óculos desse, mas pela fé, nós acreditamos que Deus está trabalhando, traz à existência aquilo que não existe. Essa semana, quando eu passei por tudo isso, eu comecei a trazer à existência coisas que não existem. E é interessante, se a gente começar a ouvir lá fora, de 10 pessoas, vem 8 palavras negativas, mas é algo sobrenatural quando a gente convive no meio do povo de Deus, que a gente recebe só palavra de vitória, palavra de bênção. Pastor, Deus está no controle, a sua mãe está
está tranquila, Deus está no controle de tudo, então nós temos que tomar posse disso. Então profetize palavra de bênção. Gosto muito daquele texto de Ezequiel 37, quando ele vê aquele vale de ossos secos, ele começa a profetizar a vida. Profetiza a vida, profetiza a bênção dentro da sua casa. Pai, profetiza sobre o seu filho. Mãe, profetiza sobre a sua filha, seu filho também. Marido, profetiza sobre a esposa. Esposa, profetiza sobre o marido. Jovem, profetiza sobre a vida dos jovens também. Deus está levantando uma geração de adoradores, uma geração que seja verdadeiros adoradores nessa terra. Amém?